Fala galera, Marcelo Forlani aqui, temos mais uma visita especialíssima aqui no nosso estúdio, Dan Stuba, que está aqui para falar de fé para o impossível. Vamos falar de Corinthians então, que é a fé mais difícil de todas, certo Dan? Não? É a mais fácil, mais maravilhosa. Mas começando a declamar textos de paixão, é aquela fé que faz com que você acredite que você, longe do campo, ou no estádio ou em casa, de alguma maneira, vai influenciar no que está acontecendo lá. Sim. E isso é maravilhoso. Corinthians é o time que te permite isso. Eu sei. Que a tua fé tenha um valor, uma sensação real para você de poder de mudança no que está acontecendo ali. Pronto. Tchau. É isso. Ontem tivemos aí um jogo que foi preguiçoso do time do Corinthians, mas enfim. Depois a gente volta para falar um pouquinho mais. Sou corintiano também. Ah, tá. Sou corintiano. Fui no Pacaembu semana passada contra a Portuguesa, com os meus filhos. Vou com Você minha foi filha. quando o Corinthians ganhou o Libertadores lá? Não fui no dia da Libertadores, mas estava naquela campanha. Pacaembu é segunda casa mesmo. Adoro Pacaembu. Gosto muito da Neoquímica Arena também, mas Pacaembu é Pacaembu, né? É, porque a gente cresceu vendo o jogo lá, né? Então, agora está sendo uma outra história sendo criada. Eu não morava na Teodoro Sampaio, então eu ia a pé. Eu também. Não morava na Teodoro Sampaio, mas ia a pé. Isso era uma delícia. É muito bom. Mas vamos falando então do filme Fé para o Impossível. Eu queria entender um pouquinho como que você entrou nesse projeto. Um filme, eu tava conversando aqui, eu mesmo me emocionei, principalmente porque tem um lado muito, que para mim me tocou muito, que é a família. A família é uma coisa muito importante ali. O seu personagem, o Felipe, ele passa por um momento de se ligar com os filhos que é difícil. Por mais gostoso e que parece que é fácil você tá próximo dos seus filhos, mas não é, né? Porque quem não tem filhos não sabe a dificuldade que é você ter filhos, principalmente filhos adolescentes. Às vezes você acaba, né, indo para caminhos que, puxa, será que eu tô sendo um bom pai? Tem uma hora que você fala, o seu personagem até fala, né? Desculpa, não vem com manual, eu tô aprendendo a ser pai com vocês, né? Muito legal isso. Eu achei que você ia falar dessa cena mesmo, essa cena muito especial, né, no quarto ali, né? É uma das cenas mais pessoais para mim. É onde teve um encontro do que, de alguma maneira, eu poderia dizer na minha vida e o personagem diz. Mas em vários outros momentos, talvez na maioria dos filmes, nós temos caminhos absolutamente diferentes, eu e o Philip, né? Eu acho que são vários filmes. É um filme, mas de várias trajetórias. De maneira mais clara, a trajetória da Renée, que está se recuperando, tentando se recuperar do acidente que sofreu, e acho que desse homem que está tentando se encontrar com ele mesmo e com os filhos, e com os sentimentos com os quais ele não consegue lidar. Pelo menos eu vi assim. E isso me interessou muito, falar sobre isso, sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos sentimentos, de dizer as coisas que a gente sente, de tentar se comunicar com as pessoas de forma verdadeira. De algum jeito, é por isso que a gente escolheu fazer arte, né? Porque você não consegue fazer isso na vida, de algum jeito você, através da arte, consegue tocar as pessoas e chegar mais próximo delas. Pelo menos foi assim para mim. E eu acho que esse homem tem esse momento. Que legal você falar disso, porque é isso que me tocou em especial para escolher fazer o filme. Chegou da maneira mais simples possível. Um dia o cara me ligou, falou, tem esse roteiro aqui. Eu li e achei... Falei, é bonito o roteiro, é emocionante, mas ninguém vai acreditar. Aí mas isso é real. Eu falei, como assim? Não, uma história real, você não sabia? Não, só você não sabia. Eu falei, eu não sabia que essa história... Aí veio aquela outra maluquice, né? É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida, né? A arte, às vezes, a ficção que a gente assiste, a gente pede uma lógica que a vida não pede, né? E nesse caso, ela é absolutamente encantadora, porque ela é meio absurda mesmo. Ela não há explicação para o que aconteceu. Sim. Eu também não conhecia. Você quer respostas mais curtas? Não, tá ótimo. Eu também não conhecia a história. Inclusive, na hora que eu estava assistindo ao filme... eu vi uma entrevista do Denzel Washington para o New York Times por causa da peça que ele vai fazer, do Otelo. E aí ele dava respostas curtas e secas. Eu falei, nossa, meu... Tá odiando. Eu vou ser assim agora. Vou ser levado muito mais a sério. Sabe, um ator compenetrado, que dá poucas...
sim, Mas não, tem... e tal, mas eu não consigo. Você gosta de assistir Tudo. Entrevistas de outras pessoas? Tudo. Entrevistas eu adoro, ouço podcast, vejo programa de entrevista, gosto de entrevistar. Tudo se mistura, né? Uhum. Eu gosto do humano, né? Sim. No caso do Denzel Washington, eu acho que ele começou a dar muita entrevista por causa do Gladiador, né? Deu até aqui no Brasil também, né? Para alguns veículos, e eu acho ele um cara muito interessante. E eu quero, se possível, conseguir ver ele no teatro. Eu vi já ele uma vez, eu vi ele fazendo Fences com a Viola Davis, e quem sabe agora eu vejo ele e o Jake Gyllenhaal que vão fazer juntos. Que legal. Você tem o seu panteão de atores favoritos, assim? Tenho, claro. Tem aqueles que eu tive a oportunidade de conhecer também, tipo Al Pacino. O primeiro, os do Actor Studio, eu acho que são, né, os caras que são referência para todo mundo que quer ser ator. Então, o De Niro, o Pacino, o Brando, Paul Newman, todos esses caras que se formaram lá de alguma maneira e revolucionaram a arte de interpretar para a câmera. Uhum. Mas aí você vai para Marcelo Mastroianni para cá, você vai para Philippe Noiret, que tinha uma humanidade, uma simplicidade, né, uma simplicidade na composição do personagem, né? Onde você não via a composição, nos americanos você vê mais a composição. Então também eu comecei a desenhar e entender o que é a interpretação através desses caras. Eu acho o Denzel um cara que recentemente comecei a acompanhar muito, porque eu comecei a ver o quanto eu gostava dos trabalhos dele. Aí eu comecei a ver essa é a facilidade de streaming também. Uhum. Você começa a ver um atrás do outro de um cara e você vê que você sempre acredita. Então eu quero entender como é que esse cara chega nesse lugar, né? Como é que ele resolve isso. Então vou atrás das entrevistas para ver se alguém pergunta isso e eu aprendo, sabe? Você tá falando... Falei dos homens, poderia falar das mulheres também. Sim, sim. Você estava falando de reassistir, de pegar uma filmografia de alguém e vendo os filmes, a obra dessa pessoa. Você falou de streaming. Você tem DVD Blu-ray ainda em casa também? Tenho, não sei o que fazer com isso. Você fez o quê? Eu tenho meu DVD player lá ainda. Tem? Tenho. Então, VH... Que tá difícil de achar, inclusive. É um Sony, foi um dos últimos a ser lançados aqui. Poxa, eu te dou mesmo... porque tá sobrando um lá em casa até, se você precisar. Porque, cara, eu mudei de casa, tava falando disso no programa. Livros, né? Porque eu também trabalhei uma época, eu tive teatro numa livraria. E parte do meu salário era uma grana em qualquer coisa daquela livraria. Uhum. Então, eu acabei juntando livros, DVDs e CDs... com a ideia, que acho que é a minha formação, de você ter o seu acervo e as pessoas para que você pudesse recorrer. Veio o streaming, veio o e-book e você tem tudo isso no estalar de dedos, né? Então, de alguma maneira, ao mesmo tempo eu não consigo me desfazer desses caras todos porque tem uma importância e um valor. Mas tá lá, Blu-ray, CD, só não tem o videodisc, que aí é exagero. Não, é videodisc. Para essa eu escapei. Mas CD e DVD eu tenho coisa pra caramba lá em casa. E eu tenho um respeito por essas obras, assim. Eu peguei outro dia, só porque a gente está falando do Actor Studio, Elia Kazan, tem uma caixinha do Elia Kazan, grande diretor de diversas coisas, depois cancelado na sua época por ter sido talvez um dos possíveis delatores, porque tinha uma perseguição aos comunistas na indústria do cinema, né? E ele talvez tivesse sido um dos caras que dedou quem não era comunista para o McCarthy e para essas pessoas não poderem trabalhar. Uma história horrível, mas era um diretor espetacular até então, né? E fez filmes lindos, assim como o Billy Wilder, por exemplo. Então você pega a caixa desses caras e tem aquela obra, Hitchcock, 20 obras do Hitchcock, 20 obras, aí é lindo, né? Kubrick. E aí ver e rever e aprender. E antes da gente voltar para o filme, mais uma pergunta sobre isso. Eu gosto de ter coisas em casa, mas eu não tenho um apego. Eu gosto de ter em casa para emprestar para os meus amigos que não conhecem uma obra. Tem gente que não. Fala assim, não, isso aqui é o meu. Eu não empresto um livro, não empresto um DVD. Eu já perdi, sabe, Band of Brothers, por exemplo, eu emprestei para um amigo na faculdade. Que é ótima. Não voltou. É a primeira delas, essa coisa de guerra, e é a melhor delas. É maravilhoso. Qual que é a sua relação? Tipo, as coisas são suas, você gosta de emprestar, você empresta só para quem você sabe que vai voltar? Eu empresto mesmo, mas não volta, né? Não volta. Não volta. A gente, por exemplo, outro dia a gente estava falando exatamente disso. Eu quero te presentear com o Pacific, que é a sequência aí mais ou menos do Brothers que você falou. Eu te dou a dica para você baixar, né? Mas é uma pena a gente não poder presentear alguém. É só o livro que acabou escapando dessa história, né? Mas eu gosto de ter essas obras perto, assim. O Masters of the Air, você assistiu? Que foi o Assisti o último. Spielberg e meu primo, Tom Hanks também. Não é meu primo.
Não que eu saiba. Não, mas vamos entrar nisso então. Quando que veio essa brincadeira Caceta e maior? Planeta. Foi no Caceta mesmo? Foi, a história real é essa. Eu tava saindo da Globo, depois de um dia de gravação, fazendo Mulheres Apaixonadas, o papel da Raquete, o Marcos, e tava saindo da Globo, passando na catraca, que tem uma catraca que entra e sai, e tava entrando o Reinaldo, que era o cara do Caceta. A história é exatamente assim. Ele olhou pra mim e falou, pô, cara, eu vou te interpretar, porque eles faziam toda terça-feira à noite uns quadros que tiravam sarro das novelas e dos programas da Globo na época, né, semanal. Ah, tô indo gravar e vou gravar você. Aí, pô, achei um mato, porque eu tinha acabado de começar meu trabalho na novela e tava tendo muita repercussão. A gente vai ter uma cena sua, eu vou fazer você, preciso olhar pra você. Eu, pô, faz alguma coisa. Ficou brincando comigo, tipo, eu fiz essa cara que você tá fazendo. E a gente ficou rindo e tal. E acho que o Guilherme da Penha até tava também. Falou, porra, deixa o cara, não sei o que lá. E daí ele, pô, já sei o que eu vou fazer, já senti. E aí naquela noite, ele começou, assim que ele falou, olá, sou o Tom Hanks brasileiro, uma coisa assim. Ou ele falou, ou alguém falou. E ali começou. Foi tipo, sei lá, primeiro mês de novela há 20 anos atrás. 20 anos, 21, por aí. Mas uma semelhança que ninguém nunca tinha apontado antes? Nunca ninguém tinha falado. Tem momentos que pareceu mais, momentos que parece menos. De alguma maneira, hoje em dia falam-se bem menos disso, mas bem menos do que se falou. Mas marcou, né? Pegou. Porque veio tudo junto também. Sim, sim. Veio a raquete, a popularidade, essa história, veio tudo junto. Sim. O Tom Hanks foi uma das últimas entrevistas. Foi uma entrevista que eu fiz. Ah, é? E aí? Que eu gaguejei. Por respeito. Cara, é o Tom Hanks que tá na minha frente. É foda. Tipo, Ele ele emendou. super de boa, super de boa. É o cara, igual a gente conversando aqui, o que eu queria sentar e ter esse tempo que eu tô tendo com você aqui. Sim. De sentar, conversar, tomar um... Mas e aí, é parecido ou não é? Gente, parecido. É parecido? É parecido. Mais ou menos. Ah, é sim. É assim? Mas ele emendou, né? É porque também aconteceu isso, né? E as pessoas me acharam parecido com ele e ele emendou. Foi uma época que ele tem uma trajetória espetacular. Forrest Gump, Filadélfia... Não, contrário, Náufrago. Né? Ele emendou Filadélfia, exatamente. Ele emendou todos os Oscars, todas as indicações. E o momento de todos os trabalhos, aquele que ele abandonou no aeroporto lá, Terminal, todos aqueles, um atrás do outro, todos os filmes grandiosos, importantes, né? Sim. E todos ele fazendo muito bem. É um puta de um ator maravilhoso. Um ator, eu vi ele no teatro, né? Foi legal de vê-lo no teatro, mas é um ator que tem muito domínio da câmera, digo, do olhar, do pequeno, né? Do sutil. Eu acho isso uma sabedoria que os americanos, em especial os ingleses, têm também. Falando de teatro, você começa no teatro antes de ir para a TV. Inclusive, temos mais uma coisa em comum, além do corintianismo, eu sou da SPM. Você dirigiu o Tangerina, né, o grupo de teatro lá. Eu criei o grupo. Criou e dirigiu muitos amigos meus lá. Ah, é? Inclusive, ontem foi aniversário do Zé. Zé Rogério. O Rogério, E o teatro... O filho dele, Santista, o Joca, foi com meu filho no estádio para assistir o jogo. Por causa do Neymar. Se fingiu de corintiano. Legal. Sim. São muitos amigos em comum, é verdade. Então, o teatro, ele, para você, ele é ponto zero. Tipo, é importante... Você gosta de ver... Você estava falando dos atores que você gosta de ver. Você gosta de ver os caras no teatro. Você vai atrás mesmo disso, sim? Bastante? Ah, sim, cara. Sim, o teatro para mim foi o meu primeiro lugar, porque quando eu comecei no colégio, aliás, o colégio que o Zé também estudou, que é o Rio Branco, e foi o meu lugar de transformação, de entendimento, onde tudo aconteceu, cara. E a partir daí eu nunca mais parei de fazer teatro. Eu fiz teatro, agora o tempo que eu tô agora é o tempo maior, sem fazer uma peça, eu vou fazer uma agora esse ano, que aliás o Al Pacino fez também, que é o Mercador de Veneza. Que é o período maior sem fazer. Eu sempre fiz, sempre foi meu lugar de transformação. E durante 11 anos da minha vida, como eu não tinha dinheiro, entre aspas, eu não tinha trabalho consolidado como ator, eu dava aula. Então, eu passava a criar grupos de teatro nos lugares que eu estava, ou passar com crianças, com mais velhos, para criar grupos que eu pudesse dar aula, ou que pudessem, através do teatro, se expressar. Isso foi um trabalho muito bonito, porque aquelas pessoas, na grande maioria, não queriam ser atores, né? Mas queriam dizer coisas. Então, eram trabalhos muito intensos, muito humanos, muito bacanas. Por exemplo, esse que você está falando. Eu sei que transformou muita gente. Que, de novo, não são atores, mas aquele processo fez deles pessoas melhores, né? Pessoas que se conhecem melhor, pessoas que dizem coisas, que se entendem melhor.
Processos muito bonitos, muito humanos, muito legais. A SPM foi isso, eu criei o grupo está lá até hoje. Uhum. Aconteceu isso em vários lugares. Eu dei muita aula, cara, para não atores e atores. Né? Uhum. E a gente tem esse ano, concorrendo ao Oscar, o Sing Sing. Você chegou a assistir já ou ainda não? Ainda não, que é com o Coma Domingo, Coma né? Domingo, que Adoro é um esse cara. Adoro esse cara. Eu fiz uma série agora que é uma porcaria, mas ele é ótimo. Lá na Netflix. Começa bem, depois termina mal. Qual é o nome dessa série? Indestrutível, Invencível, em alguma coisa. Que começa, até a metade é boa, depois vira um desastre. Por que acontece isso com as séries? Ultimamente está muito assim, não é? Começou o White Lotus agora, eu tô com medo, porque ela tá tão boa. Né? Começa bem e depois dá uma degringolada. Mas, cara, atores, só porque você falou isso, eu vou atrás mesmo, também, do ator no teatro. Porque durante uma época, eu nunca foi para eu ser ator. Eu sou filho de uma família pequena, imigrantes, é uma história longa, mas eu era um bom aluno, não era uma coisa que estava no radar ser ator, nem para mim. Então eu comecei a assistir as peças e conhecer os atores e conversar com eles. E eu fiz isso aqui e de repente fui fazer isso lá fora também quando eu acabei viajando. Então foi isso que eu falei, conheci o Al Pacino, conheci esse ator ou aquele, conversando com os caras depois da peça, para entrar naquele universo, para entender como eram aqueles caras. Então sim, eu acho que onde o ator... outro dia encontrei não, né? Eu fui ver uma peça e acabei vendo o Ian McKellen, que é um ator que eu acho fantástico. E falei para ele, quando eu conversei com ele, que eu era moleque, assisti Inimigo do Povo com ele em Londres. Ele disse que lembrava, mas eu acho que não, né? Acho que eu só quis ser gentil. Mas de conhecer essas pessoas aonde, e daí eu acho que tem uma coisa que tem a ver com você, onde o ator é o dono do espaço e o dono daquela comunicação. Acho que no cinema, o dono da comunicação, do que é dito, é o diretor. A gente brinca, o diretor, e na televisão é o editor. Mas seja o diretor / editor, montador, é o dono do que o que vai ser dito no cinema. Não existe obra onde o diretor não seja dono dela. Mesmo onde você só veja o ator, foi assim que o diretor acabou escolhendo que acontecesse, eu acho. Então, e no teatro não. Do teatro é o ator que é o dono dessa comunicação. Então, é um lugar que acho que revela mais, que me interessa mais. Você tem peças que você não fez ainda, que gostaria de fazer? Tem um monte. Agora é Mercador de Veneza, depois é Rede de Intrigas, Network. Eu quero fazer Network, que o Bryan Cranston fez na Broadway. Também quero fazer essa, que é de um filme, né? E tem uma adaptação para o teatro, que foi muito famosa, até porque ele fez, ganhou um prêmio e tudo. Eu não vi, mas eu tenho muito interesse de fazer, porque eu acho que fala dos meios de hoje, da falta de comunicação, enfim, fala de bastante coisa legal e interessante para hoje. Também tem isso, né? Você cria o ritual para aquele momento, aquela armadilha para aquele momento de transformação, é muito bom. Que legal. E só puxando... Mas tem um monte. Começar a falar, não vou parar. Não, tem várias peças, várias coisas. Tem um tempo. Pegando, inclusive, o gancho do que você estava falando, né? O que acontece com a série, que começa bem e desvirtua? Eu queria entender de você, como ator, que às vezes é isso, você pega, você recebe o roteiro e fala assim, nossa, isso aqui é do caralho, isso aqui vai ser Oscar, vai ser, sei lá o que vai ser, tipo, é maravilhoso, e daí de repente o negócio degringola, não fica tão bom. Pode ser a culpa do diretor, pode ser o elenco que não funcionou. Como que você sente, tem um momento que você fala assim, não deu certo? Eu já tive isso em novela, né? Minha experiência de novela é maior do que a experiência em séries, por exemplo. Eu fiz séries, mas elas também chegavam com um texto pronto. Então, lá você vai fazer Sonho e Fúria, por exemplo, com o Fernando Meirelles, que eu fiz. Foi lindo de fazer. Era uma série que chegava pronta, ia ter outras temporadas, infelizmente acabou não tendo, mas redondinha, prontinha, certa de fazer. Filhas de Eva, que eu fiz recentemente com a Vanessa Giacomo, que está fazendo Fé para o Impossível também. Eu acho que de alguma maneira você sabe. Quando você lê, e se fica ruim, você sabe que é por um erro do diretor, uma escolha ali na hora. Mas o texto você já sabe, já dá para sacar se é bom ou ruim. Em novela já aconteceu. De uma hora para outra você fala, tá degringolando isso daqui e não tem como o que eu possa fazer. Só fazer o melhor possível com o texto que eu recebo, com o que o diretor quer e tal. É isso que eu digo, você é mais refém da situação como ator, né? É que a novela... Ele tem justamente esse lance de ver o que está funcionando, né? O próprio Marcos foi um caso que não era para ficar tanto tempo no ar, né? Era uma participação, Era para ser uma participação e acabou... Eu fiz 5 meses só, né? São 5 meses que mudaram a minha vida. Caramba. São só 5 meses. Eu sempre brinco, se juntar todas as cenas de raquete não dá 20 minutos.
Não dá 20 minutos, cara. Então, é muito doido o poder que essa história teve. Uma novela depende da novela e da época que ela foi feita também. Tinha o Manuel Carlos, que é esse autor, ele ia passear todos os dias para perguntar para as pessoas o que elas estavam achando. Voltava para casa e resumia em cima dessas opiniões todas, ele mudava e ia construindo a novela. Ele tinha uma gama enorme de personagens e uma hora ele vinha para cá, outra hora ele ia para lá. Em cima do que ele queria, do que ele tinha programado, mas também da opinião das pessoas. Por isso os textos chegavam muito em cima, né? Vamos dizer assim. Eu vou filmar, vou gravar hoje o que vai passar semana que vem. Depois de um certo tempo eu vou gravar hoje o que vai passar daqui a 3 dias. Depois eu vou gravar hoje o que vai passar amanhã, no final da novela. O que é também uma coisa complicada para a produção e para todo mundo. Mas era assim, para você ter esse calor do momento, essa vibração, né? Hoje em dia, acho que as coisas são feitas de forma diferente, até porque a produção prevalece, né? Digo, a grana, a organização, para que as coisas saiam melhor, são mais planejadas e talvez não tenham esse instantaneanismo, sei lá, para achar uma palavra meio estranha, mas que funciona para a novela, tão presente. Só voltando rapidinho pro teatro em relação a isso, tipo, você também consegue mudar dia a dia, né? Você tem o texto, você tem a ideia geral para onde a peça vai, mas você vai colocando. Mas, sobretudo, você consegue mudar você mesmo. Você aprimora o teu trabalho, você afina o teu gesto, você melhora a tua fala, você ganha aquele tempo, você saca uma coisa que não deu certo naquele dia e vai tentar no outro, você perde o que deu certo ontem. É uma constante, é um aprimoramento maluco, assim. É uma coisa para obstinado mesmo, no qual eu me encaixo. Vamos voltar aqui pro Fé pro Impossível. Você estava falando da Vanessa Giacomo, ela tá ali como a Renée. E o papel dela, em vários momentos, ela não tem como contracenar com você. Mas vocês têm os flashbacks, tem as crianças juntos. Como que você constrói essa ideia de família ali? Tipo, vocês já se conheciam antes? Uma coisa que eu sempre me pergunto bastante todo mundo fala da química que tem entre pessoas, entre casais, né? Tipo, nas séries, nos filmes, isso é muito importante, né? Dá para construir uma química como essa? Ou é uma coisa que ela apenas existe de acordo com as pessoas? Cara, eu nunca tive dificuldade com isso. Porque eu chego realmente querendo que a coisa dê certo e conversando com o outro. Há atores que eu gosto, atores que eu gosto menos, pessoas que eu me dou bem, que são meus amigos há muito tempo, que já fiz vários trabalhos, outros que eu acabo de conhecer, pessoas da minha idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. A princípio, eu tenho a tendência de se dar melhor com a pessoa da minha idade ou a pessoa mais velha porque eu já conheço, porque eu tenho alguma referência, porque a geração que está chegando, ela chega diferente também, com outra cabeça e outras referências. Cada um trabalha do jeito. Hoje em dia tem leitura com o celular, eu acho uma doideira, eu leio com o texto. São várias pequenas diferenças. Agora eu chego para que dê certo. Eu e a Vanessa, a gente se conheceu numa série, né, Filhas de Eva. E a gente tinha que ser logo amantes, o que é uma doideira também. Porque você tem que sair beijando a pessoa, né? Tem que sair com tesão e se beijando e ficar nu e tudo mais. E aí talvez seja mais constrangedor se tem atritos, né? Mas o caminho... Para usar o futebol, né? Uma vez eu cheguei para o Sócrates e falei assim, Sócrates, que fez aniversário esses dias, inclusive, doutor, como é que você se dava com você lendo os livros e pensando na democracia, papapá, e chegava um cara novo no elenco, ele falou, não, o caminho é tudo igual, que nem para você, é um abraço. Então é um abraço, na verdade, o caminho, entendeu? É um abraço, a generosidade, a educação. Tem atores que ensinam isso para você o tempo todo, por exemplo, Tony Ramos. Tem pessoas que mostram que a gentileza é o caminho para que dê certo esse trabalho. Eu, às vezes, vou encontrar e ser gentil com uma pessoa e entender que ela está querendo, sei lá, me entortar na câmera para aparecer mais de frente. Às vezes eu vou sacar. Mas aí também é o grau de valor que eu quero dar para esse problema, entendeu? Eu acho que também a gente vai amadurecendo. A gente vai se importando mais e menos com coisas. E o que é relevante realmente? O relevante é o que está sendo dito para quem assiste. Então eu estou sempre a favor que essa química aconteça, respondendo a tua pergunta. Talvez existam elementos que não são do meu controle, que é o que a plateia vai sentir, o público vai sentir. Mas daí já não tenho como controlar. Com a Vanessa foi muito, muito fácil. Ah, que bom. Porque ela é muito legal, né? Sim, sim. Eu estava vendo Eu tinha preocupação com os filhos. Por exemplo, chegar 4 meninos jovens, quer dizer, crianças jovens,
óbvio, né? Crianças, jovens, mas com experiência, e eu sempre tenho esse temor com o ator criança, que começa muito cedo, que é aquela coisa, você aperta um botão, controle remoto, você aperta, pip, chora, pip, ri, e porque ela vai aprendendo a fazer tudo aquilo e às vezes perde a humanidade, né? E eu acho que então eu tinha essa encarnação, mas daí eu conheci esses garotos, foi ótimo, improvisamos, criamos um passado para poder imprimir no filme uma ideia de família, e eu acho que está lá, acho que funcionou. E tem... Aí entra um pouquinho o lado seu de diretor também, de ajudar. Isso eu tento segurar, cara. É. Isso eu tento segurar muito, porque teve uma época que eu saía falando as coisas, aí eu percebi que não era legal. Às vezes não é todo mundo que curte. Na verdade, a maioria dá super certo e também às vezes é muito legal, porque tem muita gente que me conheceu quando eu dava aula, ou que eu dei a oportunidade de fazer trabalho e hoje é ator. Então você vai também criando a sua turma, né? Mas nem sempre as pessoas são abertas. Então eu percebi que há momentos e momentos para se falar as coisas. O melhor momento é quando alguém te abre, pede, e aí você pode... Não que eu saiba tudo também, mas eu posso ter uma opinião, não sei, muito longe disso, mas posso ter uma opinião que vai ajudar aquela pessoa, né? A fazer o trabalho, a ela conceber o trabalho que ela quer. Putz, tá dramático demais, chorando demais. Ah, você quer saber a minha opinião? Quero. Acho que pode chorar menos aqui pra gente chorar mais lá naquele outro momento ali. Eu sou muito estrategista no trabalho. Digo assim, eu tento desenhar, isso sim é de diretor. Eu tento desenhar a minha... Por exemplo, nesse filme, que é muito emotivo, eu poderia chorar do começo ao fim, não tem sentido, porque também o cara guarda emoção, tá? Ele guarda emoção, mas como é que eu vou mostrar que ele guarda emoção, mas ele tá sentindo emoção? Então tem que ter esses momentos de vazão. Aí você vai escolher... Então eu vou escolhendo, que nem o Nanini, Fernando Montenegro, que pintam o roteiro com as cores das emoções, sabe? E são eu gosto dessa estratégia. Eu aprendi que a gente pode ser assim, ao usar esse lado de condução. Então, aí quando o diretor me pede, eu falo para ele, deixa eu te falar uma coisa, lembra que o roteiro, lembra que aqui eu pensei isso, aquilo eu pensei, para que quando você fizer a cena no filme, a gente não pense na cena, no que ela pode ter de emoção máxima ali, porque senão você perde esse desenho. Digo, se não vier lá, eu tenho algo a dizer, né? Agora, tô te estendendo demais. Você tem a big picture Tenho. Desenhada mesmo. Tenho. E eu adoro quando o diretor quer ouvir. Diretor bom quer ouvir. Não me ouvir, mas ouvir o ator. Então, o Walter Salles quer ouvir o ator. Ele sabe o que ele quer, isso não muda nada. Mas ele não só o ator, o fotógrafo, o escritor, o iluminador, ele quer ouvir. Ele é permeável às opiniões e sabe o que quer. Porque também tem aquele cara que quer ouvir todo mundo e daí ferrou porque eu já não sei mais o que eu quero. Muita gente falando. Não. O Walter é assim. Babenco, com toda a força e opinião que ele tinha, era assim. Jabor era assim. Fernando Meirelles, você chega, a cena está montada. Está toda montada. Ele sabe tudo o que ele quer, ele sabe inclusive o que ele vai editar, ele sabe o que ele precisa de você. Mas ele é permeável à tua opinião. Então, assim como o Hernani também foi agora, não foi impossível. Aí é bom. Eu falo isso pro cara. É aquela famosa... Juro que vou acabar, essa última coisa que eu vou falar nessa frase. Babenco fez um filme com Jack Nicholson e Meryl Streep, Ironweed. Chegou lá e ele marcou toda a cena, fez a cena, primeiro dia de filmagem, e o Jack Nicholson fizeram, o Meryl Streep fez, isso foi ele mesmo quem contou, e daí, depois disso, o Jack Nicholson chamou ele no trailer. E aí ele falou assim, Hector, nice to meet you, porque eles só tinham feito algumas leituras, não sei o que lá. E já falando em português, ele falou assim, olha, só quis te chamar aqui pra gente falar, tem duas maneiras da gente fazer esse filme. Comigo e semigo. Semigo. E eu vou fazer bem do mesmo jeito. Mas é mais divertido comigo. E aí o Babenco entendeu, sabe assim? E mudou o jeito. Então acho que é muito... Se você tem essa possibilidade, é muito gostoso que você se torna parceiro da obra. Tem alguns estilos diferentes de direção. Tem o diretor que é econômico, que ele sabe o que ele quer justamente, ele vai lá, faz 1, 2 takes, matou, vamos para a próxima. Tem o Daniel Fincher, Filho. que Daniel faz Filho é assim. 1000 vezes a mesma cena até esgotar. Para você, como ator, o que você prefere? Ou os dois, para você, são interessantes de entender o diretor, o que ele Fiz quer? um filme com o Daniel Filho, Tempos de Paz, que era esse ano do espetáculo, eu e Tony, né? E o do espetáculo era Novas Diretrizes, Tempos de Paz, e o Daniel falou, eu faço um take para cada cena. Eu não repito o take.
Se vocês querem pedir para repetir, vai ser uns 2 no máximo durante a filmagem toda. E aquilo para mim era uma agonia, cara. Mas eu entrava e fazia, que sabia que aquele momento era aquele momento, e acabou dando certo, foi ótimo. Assim como eu tive diretores, por exemplo, o Walter, e ainda estou aqui, pedindo várias vezes detalhes e aprimorando. Eu acho que o melhor sistema, e acho que digo assim, são diretores que sabem muito bem o que fazem e chegam a resultados interessantes. Eu gosto quando eu chego num set e eu posso opinar, e no ensaio eu entendo o que ele quer da cena e eu posso opinar e a gente constrói juntos. Eu acho que isso aconteceu com o Hernani e aconteceu com o Walter, estou falando dos trabalhos mais recentes. Ou do Jabor, que queria esse improviso na hora. A gente tá fazendo a cena aqui, o Jabor ficava parado aqui onde está a câmera, e ele ia ficar falando, Dan, agora pega a caneca e bota na frente da dele. E eu tô fazendo a cena e boto, e aí, tá legal, agora pega... Enquanto eu tô fazendo o texto, ele ficava falando, agora pega a caneca. Tava no ponto ali, quase. Tava no ponto, que nem você tá agora, exatamente. E essa era a curtição dele, entendeu? Tá. Assim como o Fernando, ele chegava, ele fala assim, tá bom, agora só vou pegar a sua mão e a caneca. Aí eu tô fazendo a cena todo apaixonado, ele falando assim, ele só tá pegando minha mão e a caneca, mas ele me avisa, e eu entendo porque ele tá fazendo isso. Então, eu gosto de entender o que está acontecendo, de ser cúmplice do que está sendo dito, não terceirizar isso para o diretor. Pulando, então, já que você falou do Walter, Me fiz estou entender. aqui, muito. E é legal isso, que justamente você, nesse momento, você entende o que o diretor quer, né? Mas pulando aqui para Ainda Estou Aqui, cara, a gente está vivendo um momento mágico para o cinema brasileiro, né? Não só com Ainda Estou Aqui, bateu 5 milhões, fazia tempo que a gente não via tanta gente indo para o cinema por tanto tempo. Um filme que está em cartaz desde outubro, novembro, aqui no Brasil, com cinemas lotados, com as salas lotadas ainda. Não é um filme popular por si só, tipo, é um filme político, mas que está levando as pessoas para o cinema. E a gente tem ainda a Nanda indicada para melhor atriz, ganhou já o Globo de Ouro. A gente tem o filme indicado não só a filme estrangeiro, que a gente achava que seria o máximo que um Brasil ia ganhar até pouco tempo, indicado para melhor filme, cara, que pra gente aqui, a gente tava vendo as indicações aqui na hora, cara, a gente... Melhor Desculpa, filme. Nanda, é Copa do Mundo, sim. É maravilhoso isso, né? E além disso, o Auto da Compadecida já tá com 4,5 milhões quase, Chico Bento quase 1 milhão, tipo, a gente tá num momento bom, né? A gente tem o filme do Kleber chegando aí em breve, muita coisa legal acontecendo. Eu queria falar um pouquinho mais de Ainda Estou Aqui, assim, como que a gente pode fazer essa onda durar mais? E como que tá para você acompanhar essa campanha toda? Porque Hollywood é campanha, né? Esse momento lá no Oscar é campanha. Eu tô falando o tempo todo, cara. Eu acho que a campanha que a Nanda tá fazendo, a Nanda, o Walter, né, e toda a equipe estão fazendo, tá perfeita. Se vai ganhar ou não, não sei, não dá para saber. Estarei torcendo e vou vibrar pra caramba se ganhar. Como que você tá vendo isso? Meio de fora, meio de dentro, né? Cara, eu vejo com absoluta admiração minha, assim. O trabalho... Tem uma coisa de tudo isso que a gente está falando. De repente, um trabalho que a gente fez aqui no Brasil, lá na Urca, com esses artistas, esse conjunto de artistas brasileiros, ele tem o poder de comover as pessoas no mundo todo. Né? Aí você entende que é a mesma arte, a verdade que toca as pessoas aqui, toca as pessoas ali. E isso é muito legal, porque traz uma sensação de universalidade da arte que a gente acredita e do que foi feito, do poder do que foi feito, né? Agora, eu vejo com muita admiração o que vai além disso, que é o que você está falando, né? Bom, o filme é o filme, mas esse trabalho que a Nanda, o Walter, todo mundo que está lá está fazendo, acho que até em especial a Nanda, pela quantidade de entrevistas que ela está dando, em outra língua, com outra roupa, sempre com sensibilidade, com inteligência, com humor, com presença, com verdade, corrigindo o jornalista, brincando com o jornalista, sem diminuir, sem se fazer esse lugar do brasileiro de diminuir, de uma certa over-respect, assim, super a quem é de fora, não, tratando com igual, falando do Brasil com elegância, com orgulho, né? Eu acho lindo. Eu acho um lugar muito bonito de se estar e uma pessoa muito bonita de nos representar.
Eu acho que esse trabalho nunca foi tão bem feito, né? Tivemos artistas incríveis nessa posição, mas talvez a Nanda seja a que esteja fazendo isso de uma maneira mais completa, mais preparada, né? Mais a fim de fazer. Então é um pouco isso que você está falando. Se não vier, não veio, não nos importa, mas tudo foi feito, tudo possível foi feito, né? Eu acho que isso é uma coisa. A outra, tem vários aspectos aí para a gente falar. Acho que para o cinema brasileiro é um divisor de água, assim. Porque é como se você dissesse, não tem importância nenhuma o Oscar, porque arte é arte. Por um lado, arte é arte e toca você diferente de mim e vai ser o filme mais importante da sua vida, ou não vai ser para mim, ou o contrário, e o que importa? O que importa é que é arte e que toque as pessoas e que provoque as pessoas. Ok. Mas tem por outro lado que é super importante o que está acontecendo. Porque num nível racional traz investidores, num nível racional traz atenção para o cinema brasileiro, traz interesse para trabalhar com artistas brasileiros, para que se fale, que se conheça o Brasil, que se entenda o Brasil, que se dialogue com o Brasil como produtor de cultura. E isso é muito legal. E aqui dentro também. A gente tem as nossas, por exemplo, a gente tem as nossas polarizações, né, presentes, nossas raivas, nossos ódios. De repente um cara lá fora que não sabe de nada disso está se emocionando com esse filme. Né? E isso é uma mensagem bacana, importante. E para cá, só para complementar, além da questão racional, eu acho que as bolhas elas não se quebram só pela razão, elas se quebram pela emoção também. Então, às vezes, racionalmente, tudo que tinha que se dizer já foi dito. E tem uma hora que você não consegue mais. Mas pela emoção talvez consiga, né? Aquela hora que não tem aquela imagem, acho que é budista, né? Um homem na frente do muro, batendo a cabeça, e às vezes ele olhando para trás um pouquinho, ele vai ver que era só da volta, né? Então coisas importantes estão sendo vistas, revisitadas pelas famílias da ditadura, pelas pessoas que passaram por isso, e acho que como o Walter fala de maneira muito própria e muito mais inteligente que eu, do que a minha, é um filme que fala do Brasil que a gente foi. Quer dizer, eu falo que é um filme sobre o Brasil que a gente foi e o Brasil que a gente poderia ter sido. E ele fala, mais do que isso, é um filme sobre o Brasil que a gente é. Então, a partir daí, dá para se pensar e repensar muito sobre o que a gente quer ser, né? E eu acho que o filme tem esse poder. E através desse reconhecimento todo, ainda mais. Não, e tá fazendo uma campanha brilhante, tipo, muita gente indo assistir nos Estados Unidos, né? Reino Unido, França... E isso... Cara, eu recebo no Instagram, né? Toda hora. Estou aqui na Irlanda, eu fui no cinema e estava lotado, e não eram só brasileiros, e não sei o quê, e cada lugar do mundo. Hoje em dia, ontem, é o maior... Algum site botou, na Inglaterra, eu acho, é o maior lançamento da história de um filme brasileiro. Eu acho que desde Cidade de Deus a gente não tem nada parecido com isso. Cidade de Deus era ótimo. Cidade de Deus eu tava morando fora na época que foi lançado. Eu assisti no London Film Festival, sala lotada. Você estava em Londres? Estava em Londres. E depois eu trabalhava no cinema, no Barbican. Lá no cinema do Barbican. O Barbican é demais. Viu uma peça do Robert Lepage lá que me virou a cabeça. E eu assisti mais 2 vezes lá. Quando eu fechava o bar e assisti mais umas vezes lá, e sempre cheio, né, cara? Então, acho que desde Cidade de Deus que a gente não vê esse interesse por um filme brasileiro, cara. E é muito gostoso. Quando você tá morando fora é maravilhoso isso, né? Mas... Falando de Oscar, eu queria propor uma coisa aqui para você. A gente fez um bolão, eu ouvi dizer que você faz um bolão com seus amigos. Eu vou trazer aqui alguns... Eu sempre fui muito apaixonado, pode ser bobagem, mas eu sempre adorei o mundo do cinema. A gente estava nas entrevistas, as figuras. Eu sempre vi o Oscar com meus amigos, e com os amigos, enfim, e de ver os filmes e de entender o que está acontecendo. Eu sempre adorei esse universo, assim. Fala, daí. Eu queria trazer as suas apostas. Digo, eu não sou blasé em relação a isso, não. Eu acho que é legal. Legal, lógico. E acho que é o maior palco de reconhecimento ao que está sendo feito na produção do cinema no mundo. E o nosso filme está entre os 10, na opinião dos votantes, melhores que eles viram no mundo. Sim. É lindo isso. Sim. É lindo para todos nós, para você que gosta, para todos nós, né? É muito bacana. Pra gente especial ainda por ter, né, justamente o filme... E conhecer essas pessoas e saber que ainda mais esses caras são muito legais e merecem estar lá e merecem ter esse reconhecimento. E você estava falando de abrir espaço, o Celton tá fazendo uma Anaconda. Pois é. Agora. Pois né? é. Tipo, é isso, vai abrindo porta sim. Mas vamos falar bolão. A gente fez aqui no Omelete, na redação, quem você acha que vai ganhar e quem deveria ganhar.
Melhor filme. Brutalista. Eu não vi ainda, Tá. mas eu vi cenas, eu acho que vai ser por aí. É canalha da minha parte, né, falar de um filme que eu não vi, mas eu tô achando que é. Eu vi o Anora também, que aí sim eu vi e gostei. Mas eu não pirei no filme, não. Mas eu acho que o Brutalista é o que vai ganhar, e o que deve ganhar para mim é dos que eu vi é o Anora, mas é só porque eu não vi o Brutalista. Ó, o meu voto é quem vai vencer eu ainda estou aqui, quem deveria vencer eu ainda estou aqui. Pô, mas se eu falar isso... Eu fui super né, ufanista aqui. Mas você viu todos já? Pode falar isso? Não vi o Nickel Boys ainda. Tá na... Vai sair no Prime Video aqui ainda, não saiu, né? Brutalista é maravilhoso. Eu também gosto mais do Brutalista do que... Eu fui ufanista. Mas é as loucuras do Oscar, né? O Adrian Brody vai ter 2 Oscars e o Al Pacino vai ter 1. Direção. Nada pessoal, o Adrian Brody, que deve ser um cara, que é um cara talentoso, evidentemente. Fala. Melhor direção. Tava fazendo teatro agora. Quem vai vencer, quem deveria vencer. Com quem? Direção? Vai vencer o cara do Brutalista, e quem deveria vencer é o Walter Salles, que não tá nem indicado. Pois é. Eu achei... É um mistério. Tudo bem, são 10 filmes e 5 diretores e diretoras, né? É. Mas mesmo assim, eu também acho que ele poderia estar ali, não só como direção, mas roteiro também, eu acho que caberia o Ainda Estou Aqui. Ah, sim. Porque não há filme sem diretor, de novo. Então, se você indica um filme e não indicar o diretor, é algo absolutamente contraditório. Então, tá errado. Os meus votos foram pro Sean Baker, de Anora, como direção, e quem deveria vencer, a Coralie Farguet, de A Substância. A Substância, sim. Que tem uma linguagem própria interessantíssima, né? Eu achei... eu não gosto de terror, mas eu acho que eu gostei bastante. Tem um achado de direção. É legal quando você entende o que o diretor te propõe, né? E você vê que ele tem uma linguagem própria e é diferente. A gente que já viu tanta coisa. Sim. Melhor ator, você já falou que é Adrian Brody, que você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ganhar, mas eu votaria no Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, legal. Eu gosto do Ralph Fiennes. Acho que ele às vezes se repete ou é escalado para semelhantes papéis, o que é algo que acontece com todos nós, mas ele tem um poder da palavra, um poder do que a gente chama de tridimensionalidade, sem complicar muito, é esse poder de você ver que tem algo, que o Anthony Hopkins tem muito. Tem algo ali que não está sendo dito com o qual você se comunica. Você falou de uma coisa interessante, que é uma curiosidade minha também. Como você faz para fugir do typecasting? Para você não ser visto sempre... É difícil. Você tem que propor isso, eu acho. Isso é uma coisa que todo mundo falava isso na novela. Tipo, eu fiz um vilão, como é que vai me escolher? Eu peguei um mocinho logo depois para tentar... quebrar. Depois eu nunca mais fiz vilão até. Curiosamente, fiz um ou outro, cara. Mas você não abraçar isso, que às vezes é fácil para você também abraçar esse lugar que você conhece, né? Uhum. Esse lugar onde, de alguma maneira, você já começa os 100 metros na metade, porque todo mundo já está junto com você. Uhum. Então, é a partir de você, é dizer não. E fazer no teatro, e fazer em outros lugares, projetos que você mostra sua cara. Uhum. Tem muitos exemplos no cinema americano em especial, de pessoas que se relançaram de outra maneira, né? É que o nome dele é ruim de falar, né? Mas o Mahogany County, por exemplo, um caso clássico de um ator que ninguém dava nada e hoje em dia é um ator super reconhecido, que eu acho que começou ali no True Detective, depois ele ganhou o Oscar com o Cowboy, né? Uhum. É um caso desses. Tem vários casos. Ele era só o bonitão que tirava a camisa. E o de comédias. Tem aquele cara que fez o Ozark também, que é um ator que também era meio... Jason Bateman? que, por exemplo, hoje em dia dirige, faz coisas, tem uma independência que você nunca imaginava que ia ter. Mas, enfim, tem diversos casos. Tem que partir de você também. Acho que a própria mudança Demi Moore. de ter TV hoje, né, com um cartaz maior, né, com coisas, com obras melhores sendo mostradas na TV também, isso abre o leque bastante, né? Você não fica mais refém. Tipo, antes a gente tinha o ator de cinema e o ator de TV. Isso hoje tá tudo misturado, né? Tá tudo misturado, porque as séries de TV que às vezes são melhores ou do mesmo nível do que é um filme. A Demi Moore, pessoal, por causa, é um caso assim, que de alguma maneira pega um elemento no qual ela estava aprisionada e subverte tudo isso no filme, né? Que eu acho que é a força dela pro Oscar. Então, melhor atriz. Quem vai vencer e quem deveria vencer? Eu vou falar a Fernanda e a Fernanda, né? Mas eu acho que a Demi Moore é da galera. Acho que tem uma coisa também de prêmio. Bom, prêmio é um assunto à parte também, porque tem prêmio justo, não justo. Às vezes você acha que vai ganhar e não ganha, às vezes você acha que deveria. É uma bagunça na cabeça. Mas acho que tem uma força nessa história da Demi Moore. A gente está no universo Nanda,
mas é o encontro no cafezinho da escola, sabe? As pessoas lá são amigas também. Lógico. Conversam o tempo inteiro, tem amigos, tem filhos na escola. Uhum. E aí, você viu o filme da Fernanda Torres? Quem? What? Não, mas eu vi o da Demi. Ah, Demi tá aí, tá aí, tá lá na biblioteca. É mesmo? Demi, querida, você fez um filme. Tem isso também, Sim. né? E aí, pô, tua casa, um incêndio. As pessoas se conhecem há 20 anos e também vão ter a oportunidade de homenagear alguém que é próximo. Então, acho que tem essa força também. Eu ainda continuo achando que a Demi Moore é a favorita também, mas é isso. Tem agora o SEG, né? Vai ser domingo. O prêmio do Sindicato dos Atores. Eu não sei quando a gente... Mas enfim, nesse domingo, um domingo antes do Oscar, vai ser o prêmio do Sindicato Americano. Então, acho que ele é um sinal muito forte, que é o maior número de votantes. Ator coadjuvante. Apesar da Nanda não estar nessa votação, né? Só pra... Porque ela não é do sindicato. Fala. Ator coadjuvante. Eu acho que vai ganhar o Culkin. Terry Culkin. Mas eu não vi todos os trabalhos, né? Eu não vi o do Bob Dylan, que eu acho que o Edward Norton deve estar muito bem. Tá bem. Você que viu todos, me fala. Tá bem, bem. Né? Gosto bastante. Gosto bastante, inclusive do Timothée também. Como me ator. Surpreendeu. Ele é um ator que todo mundo adora, ele deve ser um cara muito bacana. E o Edward Norton, o contrário, era um ator que era muito valorizado, né, Clube da Luta e tudo mais, aí deu uma emburacada, uma sumida e agora voltou com esse trabalho. Nunca se questionou a qualidade dele, né, como ator. Tenho curiosidade de ver, mas eu acho que o Culkin também tem um momento bom, por causa do Succession. Sim. Por causa... Eu li uma matéria, acho que no Variety, alguma dessas que fala, e que é interessante, mas que cabe muito pro cinema, né? Ele que também vai ao teatro, eu como... parecendo o guia de teatro, ele vai fazer agora uma Glengarry Glen Ross, que eu adoro. Ele quase não filmou porque ele estava fazendo teatro. Não, ele não foi em algum dos prêmios que ele estava ensaiando para peça. Isso, exatamente. Uma peça na Broadway vai fazer a peça que o Al Pacino fez também, essa peça, junto com... Daqui a pouco eu lembro o nome. Uma peça que o Jack Lemmon fez com o Kevin Spacey também, lá atrás. É um texto do David Mamet muito bom. Eu acho que ele falava na matéria, é merecido se dar um prêmio a uma pessoa que interpreta a si mesmo o tempo todo? Porque a diferença que ele tem de personagem para outro é muito pequena, né? Sim. Ele tem um jeito próprio de falar, ele tem um jeito mais que funciona. O próprio Jesse Eisenberg falou... Que também é assim. Exato, os dois parece que eles estão fazendo eles mesmos, né? Falou que estavam reclamando, entre aspas, do jeito do Kieran Culkin, tipo, que ele era... Tipo, não estudava texto, chegava lá e fazia. Eu vi o podcast dele falando exatamente disso, que o Asperger era totalmente neurótico e ele é totalmente solto. Tipo, vamos fazer. Ele fala, não, mas como aí? Vamos decorar, vamos não sei o que lá, vamos lá. Exato. Atriz coadjuvante. Me lembra quem tá aí. A Zoe vai ganhar, a Zoe Saldanha. Eu coloquei Zoe Saldanha como vencedora, que é a grande favorita, né? E eu acho que deveria ganhar a Mônica Bárbaro, que fez o Completo Desconhecido, que é um absurdo. De bom. Muito bom. Ela rouba todas as cenas que ela aparece, tipo, você só olha pra ela. É que a Zoe deveria estar pra atriz, né? Pra atriz, não coadjuvante, pra atriz, mas daí não tava por causa da história da Sofia e no final ficou como ficou. As últimas duas aqui, roteiro original e roteiro adaptado. Original acho que vai ganhar esse do Jesse Eisenberg, que a gente tá falando, é original, não é? É original, sim. Agora, deveria ganhar, relembra pra mim todos os indicados que eu te falo. Tem aí? Eu coloquei a Nora e a Substância como originais. Deixa eu pegar os outros aqui, Oscar. Mas as tuas escolhas, a Substância é um roteiro interessante. Te compliquei a vida, né? Não, ao fazer isso. Ator, atriz... documentário, original som... Aqui. Roteiro adaptado. Não, roteiro original a gente tá falando. Emília Pérez, Conclave, Robô Selvagem... Não, isso aqui não é. Aqui. Real Pain. Que é essa que eu falei? O Substância, o Setembro 5, a Nora e o Brutalista. Não, eu ficaria com esse que eu falei mesmo. E o Substância, talvez, como segunda opção, aí, como uma opção boa também, poderia ganhar, deveria ganhar. Brutalista é maravilhoso também. E que eu não vi.
Roteiro adaptado, a gente tem Emília Pérez, Sing Sing, O Completo Desconhecido, Conclave e Nickel Boys. Conclave eu acho um roteiro bem interessante. Bem interessante dentro do universo, dentro do que ele propõe. Eu acho um filme de ator, né? Eu gosto desse tipo de filme. Entendo? Porque não arrebata. Eu acho que o Sing Sing só... eu acho que eu daria se eu fosse, porque essa mistura do acontecimento real, quando a arte se apropria disso e traz um universo de uma prisão e de pessoas... é muito forte, assim. Eu acho bonito o trabalho dele, de novo, através de um ator que é fantástico. E também, tem para ator coadjuvante o cara do Sing Sing, que é muito bom. Não foi indicado. Não foi indicado? Não foi indicado, absurdo, tá. mas não foi. Foi por causa do BAFTA. Eu li que foi ele que não pôde ir, porque o BAFTA não deixou. Sim, eu achei que tivesse ido pro Oscar também. Mas o trabalho é incrível desse cara. Já que você estava falando de adaptação de histórias reais, vamos voltar aqui mais uma vez. Fé para o impossível. Você chegou a conhecer o Philippe René? Na filmagem só. Só na filmagem. Então o que aconteceu? Daí eu fui chamado pro roteiro fazer o filme, essa história aconteceu, é mesmo? Aí eu falei assim, bom, deixa eu ver quem são essas pessoas, também não quero ser usado para alguma ideia, algum projeto, qualquer... Eu quero fazer um filme bem feito, contando uma história bonita, e aí eu fui pesquisar sobre o cara e tal. Aí o diretor falou, não, você não vai fazer o cara, você vai fazer o cara, mas você não precisa fazer ele. No gesto, ele tem sotaque, um óculos, não precisa, a gente não quer... que caricatura. O que o imite de nenhuma maneira não é necessário. Então eu relaxei quanto a isso e fiquei absolutamente concentrado no roteiro e fazer o melhor possível que eu pudesse no roteiro. E daí no meio das filmagens ele apareceu, a família apareceu, foram ver, foi ele, a esposa, acho que um filho ou dois, e viram um pouquinho das filmagens, acho que ficaram bem impressionados. Eu conheci o resto da família agora nas pré-estreias, aí ficaram mais impressionados e mais tocados, claro. Mas é isso, eu conheci... poucos momentos. O cara, ele ficou muito mexido, né? Se vê lá em qualidades e defeitos. Que é o que eu falo pra ele. Acho que foi bom botar os defeitos também, para que ele tivesse humanidade, né? Não fosse só um herói. Quando você adapta uma história real como essa, é mais fácil ou mais difícil? Justamente, né? Porque você falou, eu queria fazer o meu. É a mesma coisa, cara. Mas é igual? É a mesma coisa. Eu tenho falado por aí que às vezes você tem que ter mais respeito. Acho que sim, porque a pessoa está na sua frente, então você fica um pouco mais preocupado, né? Mas sei lá, só para citar, porque é recente também, eu Ainda Estou Aqui também a pessoa existiu, né? O Bocaiúvo Baby existiu, foi muito amigo da família. Então você fica preocupado. Quando o Ainda Estou Aqui estreou, veio a irmã do Marcelo falar para mim, olha, ficou parecido isso, aquilo, tal. Mas às vezes... Mas não dá para se preocupar muito em ser aquela pessoa, a não ser que você vai fazer que seja uma determinação da obra do diretor de algumas, mas não foi em nenhum dos dois casos. Então, se não foi, é fazer de verdade, como sempre, e tentar emocionar as pessoas, tentar chegar nas pessoas. Para encerrar aqui, vamos encerrar com do jeito que a gente começou, vamos falar de Corinthians. Esse ano vai ou não? Vai. Para onde? Vai, temos um time digno, né? Temos um time digno, pelo menos para pegar. O Paulistão, enfim, o Paulistão não devia nem existir, mas essa é uma das coisas que, cara... Tanto tempo perdido, tanto jogo bobo, tanto desgaste à toa, na minha humilde opinião, mas o Corinthians vai chegar nas finais, já está nas quartas, né? Acho que deve classificar, joga com o Mirassol, depois vai para as semis, aí já não sei com quem vai ser, se é o Santos, Palmeiras ou São Paulo, precisa ver se o Palmeiras vai classificar. Sim. Que eu acho que é quem está mais agora na corda bamba. Acaba sendo divertido porque são os caras e porque a gente não ganha alguma coisa faz tempo. Faz tempo. Mas 19. Mas é bom, né? De ter um time digno, jogadores bons. Eu adoro o Carrilho, por exemplo, que está lá. Memphis eu gosto dele, mas ainda... ele joga quando quer, parece, né? Tipo, quando ele começou, quando ele veio pra cá também, os primeiros jogos dele foram bem ruins. Pois é. Aí depois, no final do Brasileiro, mas acho que tem uma importância, anímica. Eu detesto essa palavra, mas é um pouco isso, no grupo, e de reunir as pessoas, de levar pra festa. O Ramon gosta muito dessa palavra, né? Vamos, dale, que o time tá melhor. Tá, tem essa questão com o Ramon também. O Paulista não vale nada, se a gente perder ele vai cair fora também. Tem uma coisa com o treinador complicada. Então... Mas é bom ter um time digno. Para mim, o que importa é isso.
Se eu reconhecer uma dignidade e vontade, eu fico feliz. Estaremos no... Você acha o quê? Eu acho que o Paulista dá para ganhar. Agora... Ninguém tá tão bem, né? Oi? Ninguém tá tão bem. Sim, sim. Mas lembrando que quando a gente precisou jogar bem, a gente não jogou, né? Tipo, São Paulo a gente perdeu. De novo. E ontem foi aquela preguiça do time. Então, eu acho que precisa dar um choque de realidade ali. Galera, vamos lá, vocês conseguem jogar bola direito, né? Cara, mas é difícil. Bom, eu não sei, não quero tomar seu tempo, já você estava acabando. Não, é porque assim, imagina você jogador, todo mundo fala assim, bom, gente, vamos Paulista, agora é o Velo Clube, daí agora, com todo respeito a todo mundo, mas tipo agora a gente vai lá, Venezuela, jogar com esse time que depois em casa a gente vai dar um chocolate. Tá bom, é profissional, ganha uma fortuna e tudo mais, mas eu acho que os caras também se guardam um pouquinho pra hora que vai valer mesmo, sabe? Uma coisa é jogar o clássico com São Paulo aqui, na fase de classificação, a outra vai ser na semi ou na final, é outra pegada, é aí que a gente vai sentir, eu acho. Então... E tá fazendo a diferença, finalmente voltou a jogar bem em casa, pelo menos, junto ali na torcida, mas depois do Brasileirão, não sei como que vai ser. Agora eu quero saber, você foi pro Japão, certo? Foi. Super. Como que foi? Infelizmente eu tinha razão quando eu falava para meus amigos, vai que demora muito para acontecer, não vai acontecer de novo. Pimba, não aconteceu de novo e não sabemos mais quando vai acontecer. Eu não demais, fui, cara, eu fico... tem essa dor, assim. Foi demais, foi lindo demais, foi muito bonito. Oh, fuck you, Chelsea, fuck you, Chelsea. Oh. Cara, foi demais, porque você tá numa cidade... O Japão, primeiro, é um país maravilhoso, lindo, você entender uma outra sociedade que resolveu de outra maneira as questões da civilidade, do respeito, da relação entre os mais velhos, os mais novos, os diferentes, é demais. Outra é você ver aquela cidade, por exemplo, Tóquio, dominada pelos corintianos, mas assim, cantando e assim, era... filho, pai, avô, essa coisa familiar muito presente, a coisa de viver uma paixão. E teve 2 momentos, eu juro que eu serei rápido, mas só porque foi muito bonito. Quando eu estava no avião, entrei no avião... Indo ou voltando? Eu parei em Nova York. Não, mas na ida ou na ida, né? Eu fiz escala em Nova York, porque eu queria ver umas peças, e vi as peças. Vi, aliás, o Mercador de Veneza, que agora eu vou fazer. E daí... entrei no avião e daí o avião inteiro cantando. Até a aeromoça veio e falou, me disseram que o senhor é um líder do grupo. Eu falei, não, mas me disseram, o senhor poderia pedir para eles pararem de cantar, que o piloto falou que não vai decolar. Aí eu falei, tá bom, pô, gente, vamos parar de cantar, porque o piloto palmeirense, não sei o que lá, não, vamos só acalmar, depois a gente grita. Ficou silêncio. Assim que o avião saiu assim, todo poderoso timão. E quando eu cheguei no Japão, né, aquela coisa do fuso, totalmente maluco, no hotel, eu ligo a TV e tava uma televisão, assim, eu peguei as televisões gringas de lá, que era a BBC, acho que de Londres, uma TV de Londres, que falava inglês, e ela falou assim, e o título, tipo, subtítulo, esses que fica embaixo, a torcida mais apaixonada do mundo, interrogação. Porque mostrava imagens dos corintianos saindo dos aeroportos do mundo, todos naquele dia indo para o Japão. Então, era flash da Alemanha, da Espanha, de Nova York, de Londres, de Dubai, porque tinha escala em Dubai, de todos os cantos do mundo, Chicago. Putz, você vai pegando os países, aí você fala, cara, que movimento. Aí tem aquelas frases, né? Foi a maior... Como é que se fala? Diáspora, movimento de um povo desde a Segunda Guerra, sei lá desde quando... é lindo, é legal fazer parte disso. E era um momento bonito de viver. Então foi incrível. Era um Corinthians legal de torcer. E ganhou. Então, a torcida corintiana também me trata muito bem. Me sinto... Foi muito emocionante. Pena meu filho tinha acabado de nasceu naquele ano. Espero que aconteça de novo só para poder estar junto com ele. Vamos, vai rolar sim. Estaremos juntos aí, seja na Neoquímica Arena, onde tiver. Você queria ter ido? Queria muito ter ido. Outra loucura? Na época eu falei, Cara, eu tava em todas. 90, 2000, no título lá do Corinthians no Vasco, e a Libertadores e o Mundial. Foi incrível. Agora, Mundial por todos os motivos, né? O gol do Guerreiro foi na minha frente. A Libertadores... em Buenos Aires foi algo também descomunal. Você estava lá também? Que eu tava. Oriô!
O Romarinho aqui, ó. Porque aquela arquibancada reta, o gol do Romarinho foi tipo embaixo da gente, todo mundo lá. Aquilo foi uma coisa maluca demais de se viver. Então, sei lá. Nem era pra isso, né? Nem era pra isso. Não, obrigado demais, cara. Cara, eu que agradeço. Valeu. Obrigadão, e galera, ó, nos cinemas, então, Fé para o Impossível. Quer fazer um convite pro pessoal? Quero. Fé para o Impossível estreia agora. É um filme feito para emocionar, baseado numa história real. Quando eu digo feito para emocionar, construído de uma maneira absolutamente verdadeira, que não tem medo da emoção, que eu acho que por vários caminhos pode assim chegar ao teu coração de uma maneira inesperada. Então, vá ao cinema brasileiro, produção brasileira, aberto a todos os tipos de... Eu falo que não é um filme religioso, é um filme sobre a fé. Fé é a mãe de todas as religiões, o caminho que cada um se escolheu para se comunicar com a sua espiritualidade, com o que acredita, com o que a gente não conhece. Então, aconteceu, é interessante demais, é absurdo demais, é mágico demais e está aí nos cinemas para todo mundo ver. Vem assistir. Fé para o Impossível, aqueles papos de sempre. Cinema brasileiro, ir no primeiro fim de semana se puder, sim, ou ir durante a temporada, enfim, vá, veja e depois diz o que achou. É isso. Valeu. Se você não for, não tem sentido. Obrigado demais. Valeu, eu que agradeço, cara. Obrigadão.